A vida é cheia de desafios, não é? Mas e se você soubesse 3 princípios que vão te ajudar a sempre estar avançando? Hoje nós vamos falar sobre como passar para o próximo nível. Oi pessoal, eu sou a Miriam Said e esse é o nosso canal, que serve para abençoar a tua vida. A gente tem muitas mensagens aqui boas, positivas, com insights que vão te trazer muita reflexão sobre a vida e vão te fazer viver uma vida com propósito e emoções inteligentes. Hoje nós vamos falar sobre 3 situações que todo mundo passa na vida. Não importa se você está começando, se você já é uma pessoa de sucesso, não importa. Essas 3 situações sempre surgem. São 3 áreas que sempre a vida vem nos testando e mesmo que já tenha sido testado uma vez, ela vai ser testada de novo. E até mesmo Jesus passou por isso. Ali em Lucas capítulo 4, a gente vê que antes de Jesus começar o ministério dele publicamente, ele se retira 40 dias para o deserto para orar e jejuar, ele se prepara espiritualmente para aquilo. E a Bíblia diz que ali ele passou 40 dias jejuando sem comer. E ao final desses dias ele teve fome. Então o diabo surgiu e tentou Jesus nessas 3 áreas que nós somos tentados muitas vezes durante a nossa vida. O diabo disse para Jesus ali em Lucas 4, versículo 3, o diabo lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Agora imagina, você tá 40 dias sem comer. Se eu passo 3 horas sem comer, eu já fico perturbada, imagina passar 40 dias sem comer. E vir uma pessoa mandar eu transformar pedra em pão. E eu podendo fazer isso. Sabe, muitas vezes na nossa vida, a gente é testado exatamente na nossa necessidade. Às vezes é uma necessidade de dinheiro, às vezes é uma necessidade de saúde, às vezes é com a nossa família, é no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, às vezes é na nossa empresa, no nosso trabalho. Muitas necessidades a gente passa. A gente nunca tá 100%, sempre existe alguma coisa, sempre existe alguma necessidade. E muitas vezes surgem oportunidades da gente saciar essas necessidades, mas nem sempre essas oportunidades são boas oportunidades. Quando surgir um caminho muito rápido, que encurte processos, que seja mais fácil, a gente tem que desconfiar disso. Porque é estranho. Para saciar a nossa necessidade, se eu tô me sentindo triste, às vezes as pessoas correm para as drogas, tentando saciar essa necessidade de querer se sentir feliz. Às vezes é uma necessidade de dinheiro e a pessoa acaba roubando a empresa que ela trabalha. Às vezes é uma necessidade dentro do relacionamento com o cônjuge e a pessoa trai o cônjuge porque não se sente mais amado, não se sente vivo dentro do casamento. Às vezes é uma necessidade da nossa alma e a gente fica correndo pelas religiões tentando entender os questionamentos da vida. Parecem caminhos mais fáceis e menos dolorosos. Mas na verdade esses caminhos que encurtam processos, não são caminhos. Isso é atalho. Mas se atalho fosse bom, ele seria o próprio caminho. Testado e aprovado pelas pessoas, seria o caminho que todo mundo pega, o caminho tradicional. Atalhos sempre trazem problemas. Se você pegar um atalho para saciar a sua necessidade, com certeza você vai ter problemas. Então o diabo fala isso para Jesus, manda ele transformar as pedras em pão e fala para ele: se tu és filho de Deus, faz isso então. E a vida é cheia de princípios inquebráveis. Atalhos não são caminhos e Jesus cumpria esses princípios. Ele cumpria os caminhos. O propósito de Jesus naquele deserto era realmente jejuar. Então, para que ele iria comer? Ele estava ali para aquilo. Ele estava ali para jejuar mesmo. Sentir fome era parte do processo. E Jesus não ia encurtar o processo. A gente não pode encurtar os nossos processos porque vai dar alguma coisa errada. Vai vir alguma consequência. E Jesus passou pelos processos como a gente passa. Ele não encurtou os caminhos. E a resposta que ele deu para o diabo me trouxe muitos insights. Ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que a gente tem que refletir aqui é: vale a pena pegar esses atalhos? Vale a pena na nossa vida terrena e na nossa vida espiritual, na nossa vida eterna, só para saciar nossas necessidades momentâneas? Porque necessidade
vem e vai, é momentâneo. E os atalhos não trazem nunca solução, pelo contrário, eles trazem problemas. Sempre tem uma consequência quando a gente pega um atalho. Se a necessidade da pessoa é com dinheiro e ela rouba a empresa, se ela for descoberta, ela pode até ser presa. Se ela não for presa, ela pode ser fichada na polícia. Se o patrão não prestar queixas, com certeza as pessoas do trabalho vão ficar sabendo disso. E essa história vai se espalhar. Esse é um exemplo de atalho. Pensa comigo, vale a pena pegar atalhos? Você tem pegado atalhos na tua vida? Em Provérbios 15, 6, diz assim: os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietação. Quantas pessoas você conhece que trabalham desonestamente, que vive com medo da polícia, a polícia indo em casa, problemas com a Receita Federal, dívidas todo o tempo? É um rendimento que traz inquietação. Foi um atalho que ela pegou. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vale a pena pegar esses atalhos para saciar essas necessidades momentâneas? Outra área que nós somos testados: identidade. Nós somos muito testados na nossa identidade. E Jesus, nessa mesma passagem, foi testado na identidade dele também. E em várias outras passagens bíblicas. Durante a nossa vida, a gente vai ser muito testado na nossa identidade. E pensa comigo aqui, quantas vezes você se questionou qual é o meu propósito na Terra? Por que eu nasci? Você precisa descobrir qual é o seu propósito e qual é a sua identidade. Uma coisa está ligada com a outra. A gente tem um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Eu indico muito para vocês assistirem depois quando terminar isso. Se a gente não souber quem a gente fica pulando de galho em galho, testando várias coisas, perdendo tempo e dinheiro, a gente não entende qual é o nosso propósito, qual é a nossa identidade. Então a gente precisa descobrir isso. Qualquer coisa abala a gente, qualquer crítica, a gente escuta qualquer opinião, ao invés de escutar a opinião de quem realmente é autoridade naquela situação. Você precisa descobrir a sua identidade, para que você não falhe com isso. E quando a gente finalmente descobre a nossa identidade, será que terminam essas provações? Não, não terminam essas provações. Como eu disse para vocês, a gente está falando de 3 pontos aqui que nós somos testados durante a nossa vida toda, várias vezes. E a identidade é um desses testes. Continuando a passagem bíblica aqui em Lucas 4, 5, o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E disse-lhe: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Vou parar por aqui. Gente, me diz uma coisa, quem é Jesus? Quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus, não é? E ele disse que o reino dele não é desse mundo. Então, se Jesus é o Filho de Deus e ele tem um reino que não é desse mundo, ele é o Filho de Deus e ele é rei. Reis governam. Essa é a identidade de Jesus. Ele é filho de Deus e ele é rei. O propósito dele é governar. E o que o diabo acabou de fazer? O diabo acabou de mostrar para Jesus os reinos do mundo e disse que poderia dar para ele esses reinos, que ele pode dar para qualquer pessoa. Ele testou Jesus na identidade de Jesus. Ele quis encurtar, mostrar um caminho, um atalho para Jesus, encurtando os processos que Jesus ia viver aqui, tantas coisas que Jesus iria fazer por nós, tantos ensinamentos. Ele queria encurtar isso tudo com um atalho, oferecendo uma solução mais rápida para Jesus governar esses reinos que o diabo teria. Ele mostrou esses reinos para Jesus, ele testou Jesus na identidade. E é assim que a vida vai fazer contigo também. Vai te trazer muitos atalhos para testar você na sua identidade e no seu propósito. Por isso que você precisa se conhecer, precisa entender a sua identidade e o seu propósito, para que quando essas oportunidades maquiadas de boas oportunidades surjam, para que você não caia nisso e negocie a tua identidade e o teu propósito, para que você não venha depois com uma mochila de erros, tentando reparar um monte de coisa, porque é isso que atalho faz. Traz um monte de problema que a gente tem que reparar depois, se você conseguir reparar esses problemas. Esses caminhos mais curtos para atingir o nosso objetivo sempre tem consequência, e a gente vê muito disso com candidatos políticos, que às vezes são apoiados por facções criminosas. A que custo? A que preço? O que é que vai ter que ser feito depois? Entendem o que eu tô falando? O depois sempre chega. O depois sempre chega, pessoal. Sempre existe um se quando se trata desse assunto de atalho. Sempre existe um se. Faz isso. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Foi assim com Jesus também. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles
e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e eu posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Para Jesus reinar mais rápido, ele teria que adorar o diabo. Ele teria que negar a identidade dele de filho de Deus. Já que Jesus é rei, qual é o rei que vocês veem adorando alguma outra coisa? Algum outro rei, alguma outra coisa? Nenhum. Não é essa a identidade de um rei. Jesus não iria então fazer isso. Mas Jesus conhece os princípios de Deus. E o diabo tentou Jesus no princípio mais básico. Adora o Senhor teu Deus, a Ele, acima de todas as coisas, somente a Deus. O diabo tentou Jesus nisso. Sério. E Jesus nunca iria ferir os princípios de Deus. O propósito que Deus te deu nunca é maior do que Deus. O propósito que Deus te deu nunca vai ferir os princípios de Deus. Nunca. Então você precisa entender qual é a sua identidade, o seu propósito e entender dos princípios de Deus. Porque se aparecer um atalho para você, um caminho que fira os princípios de Deus, você tem que saber que aquilo é um atalho, que aquilo vai te tirar do caminho certo, que vai te trazer consequências. E por fim, o diabo tentou o relacionamento de Jesus com Deus. Agora me diz uma coisa, quantas vezes a gente pensa que Deus abandonou a gente? Quantas vezes a gente pensa, Deus me abandonou, Deus não existe, Deus não me ouve, Deus não responde minhas orações, será que eu estou sendo castigado por Deus? Quantas vezes a gente escuta isso? Quantas vezes a gente pensa isso? Jesus sabia quem ele era, ele tinha plena noção da identidade dele, do propósito dele. Ele sabia que ele era amado por Deus. E sabe por que ele sabia essas coisas? Porque ele estava conectado com Deus. Muitas vezes, na Bíblia toda, a gente vê que Jesus se retirava para orar. Se Jesus se retirava para orar, imagina a gente, pessoal. Ele orava com os amigos dele, com os discípulos. Ele às vezes orava sozinho. Muitas vezes a gente vê Jesus se retirando para orar. Ele fala, gente, vou ali orar. Às vezes ele chamava alguns amigos para ir com ele orar, passar a noite orando. É assim que a gente tem que fazer. Se conectar com Deus. A gente não pode deixar as coisas da vida abalarem o nosso relacionamento com Deus. Porque sempre a gente vai ter uma necessidade. Sempre a gente vai ser questionado na nossa identidade. E essas coisas podem abalar o nosso relacionamento com Deus. E a gente não pode deixar. Nosso relacionamento com Deus é como uma Wi-Fi. Pra gente receber dele, a gente precisa estar conectado com ele. E aí, Jesus respondeu pro diabo, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Todas as coisas que Jesus respondeu para o diabo, ele tirou das escrituras, gente. Jesus lia a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia também, para conhecer os princípios de Deus, para se conectar com Deus, para fortalecer o seu espírito, para entender que a nossa vida não é só aqui na Terra, a gente vai ter uma vida eterna também. Então vale a pena pegar esses atalhos? A gente precisa cuidar, semear, plantar na nossa vida eterna também. Então, gente, a vida sempre vai tentar a gente nessas três áreas, nas nossas necessidades, na nossa identidade e no nosso relacionamento com Deus. Não fique abalado quando você for testado nisso. E saiba que nunca vão cessar esses ataques. Sempre a gente vai estar sendo testado em alguma coisa ou numa dessas três. E claro que a gente sempre vai estar querendo encurtar nossos processos, encurtar nossas dores, mas a gente tem que prestar muita atenção nos caminhos que a gente pega, para que a gente não pegue atalhos que vão trazer consequências ruins para a nossa vida. Ao invés de pegar atalhos, ande com pessoas que estão mais na tua frente. Se aconselhe com pessoas que são autoridade nesses temas que você está tendo problema. Não escute conselho de qualquer pessoa, não. E isso vai te ajudar, de certa forma, a encurtar os teus processos, encurtar o teu caminho, porque você vai errar menos. Se você pegar conselhos bons, você vai errar menos. E você errando menos, você vai andar mais rápido, porque você não vai estar reparando erros, você não vai estar precisando se refazer, você vai estar caminhando sem parar. Então, ande com pessoas que estão mais lá na frente e pegue conselho com autoridades no tema que você está tendo problemas. E, gente, quem ficou até o final agora vai ter um segredo para o próximo nível. O primeiro segredo, não faça coisas erradas para saciar as suas necessidades, porque isso sempre vai te trazer consequências. Segundo segredo, nunca negocie a sua identidade e o seu propósito. Às vezes a gente negocia a nossa identidade querendo satisfazer
uma necessidade nossa. Tenha cuidado com isso, não negocie sua identidade. Isso também vai trazer problemas para você. E o terceiro segredo é: tenha um relacionamento com Deus, esteja conectado com Deus, para você entender dos princípios, para você entender o seu propósito, para você entender a sua necessidade, para você semear na sua vida eterna e na sua vida terrena também. Sempre esteja conectado com Deus, tenha um relacionamento com Deus, não deixa as coisas dessa vida abalarem o teu relacionamento com Deus. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha edificado muito a tua vida. Eu sei que edificou a tua vida, sim, porque essa semana, quando eu tava lendo essa passagem, eu pensei isso tudo. Nós somos tentados, nós somos atacados nessas três áreas, muitas vezes durante toda a nossa vida. E Jesus passou por isso nesses 40 dias e nos deixou o grande exemplo que ele sempre foi. Eu te peço que você envie esse vídeo para 3 amigos. Semeia na vida dessas 3 pessoas. Leva essa mensagem, é uma mensagem boa, é a boa nova do reino, uma mensagem sobre Jesus, com vários insights para a gente levar na nossa vida, para a gente ter uma vida com propósito, para a gente ter emoções inteligentes. E se você não é inscrito aqui ainda no canal, se inscreve no canal, curte o vídeo. Para você é 1 segundo da sua vida, mas para mim, para nossa equipe, significa muito. E para o YouTube significa que você gostou, então ele vai enviar essa mensagem para mais pessoas automaticamente. Vai chegar em pessoas que precisam ouvir exatamente isso, pessoal. Isso é muito importante. Obrigado por ter ficado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!